gente adoraria que viesse uma alma caridosa, maravilhosa, né? Que a gente sempre espera que isso venha de alguém, e eu, sinceramente, não consigo imaginar isso vindo do nosso governo, de valorizar a nossa profissão. Existe um movimento mundial, gente, o Nursing Now, comemorando aí, ou querendo impor, ou finalmente mostrar para o mundo a valorização do enfermeiro. Ele não é só aqui. E quando eu fui começando a estudar sobre isso, eu fiquei muito decepcionada. É claro que se a gente comparar o que é um enfermeiro no Brasil e o que é enfermeiro no Canadá, o que é um enfermeiro na Austrália, óbvio que é um abismo gigantesco de diferença, de valorização, de respeito pela sociedade. Mas, gente, é um movimento mundial, ou seja, tem alguma coisa errada. E aí, pior do que isso, se a gente está comemorando 200 anos de Florence, para quem não conhece Florence de verdade, só estudou Florence porque foi obrigado na faculdade ou no cursinho, procura o filme de Florence Nightingale no YouTube. Tá lá, gratuito, é 1h40. 1h40 você vê 3 capítulos do Netflix de qualquer seriado bosta que tá lá. Nenhum preconceito contra a Netflix, que eu também assisto, tá? Mas tem conteúdo relevante pra gente procurar gratuitamente, você não precisa pagar por isso. Então, assim, que tipo de conteúdo a gente também tá procurando, mas o mais importante que pesa muito pra mim hoje, nós da enfermagem somos os maiores disseminadores de informações pejorativas, destrutivas sobre a nossa própria profissão. Eu fiz uma pós-graduação em enfermagem estética, que ela era multiprofissional, né? Tinham médicos, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, e era impressionante que na primeira oportunidade que se tinha lá numa roda de catarse, as enfermeiras falavam mal da enfermagem. Em vez da gente literalmente levantar a bandeira e falar assim, não, querida, você tá errada. Ou falar, poxa, não, a minha profissão não é assim, não são todos assim. Infelizmente, a gente acabava concordando e mais, ainda ajudava a falar mal. Isso não acontece nas outras profissões. Isso não é só um corporativismo escroto. Isso é defender o que eu sou. Porque o que eu sou como profissional vai me levar a outros lugares. Mas a gente vê uma maioria que, em vez de aproveitar o momento onde tá falando mal e falar assim, olha, eu sei que isso acontece, mas eu, pelo menos, não sou assim. Isso não me representa. A gente ia poder começar a empoderar a enfermagem num novo formato. Só que aí é uma questão de valorização pessoal. Poxa, se eu não me reconheço como uma pessoa valorosa, se eu já não tenho valor, porque eu já não me reconheço mais, como é que eu vou reconhecer minha profissão? E, gente, isso é muito triste, isso é muito sério. E talvez esse seja o principal momento da gente começar a parar para pensar que tipo de profissionais nós somos. Porque quando a sociedade olha e fala que a enfermeira é grossa, ou que a enfermeira erra, por que será? Que tipo de postura que a gente tem? Que tipo de atitude que a gente tem frente ali a um acompanhante? Porque normalmente não é o doente que vai sair falando mal. Eles têm medo da gente, eles têm medo de morrer. Eu tive uma avó que ficou internada há quase 1 ano no hospital e ela dizia assim pra mim, não fala nada não, não briga com ela não. Quando eu via alguma coisa errada na enfermaria lá onde ela tava, porque minha avó tinha medo de noite, quando ela ficasse sozinha, alguém fazia alguma coisa. Olha que absurdo! Nós estamos ali pra salvar vidas, nós deveríamos ser o braço de atenção, de amor, carinho, empatia. E não tô falando aqui de enfermagem por amor, eu preciso de dinheiro pra pagar as minhas contas sim, eu tô falando de condicionamento e compaixão pelo que eu me formei. Só que a gente tem um monte de colega que entra no hospital, parece que de saco cheio. E pior, não respeitam mais o ser humano. E aí, se ele não respeita uma pessoa que sente dor, como é que eu vou respeitar você? Gente, é uma via de mão dupla. E eu acredito fielmente na física quântica. O que eu mando volta, eu sou um para-raio. Se eu mando mal, volto mal. Se a tua religião diz que isso não acontece, eu desconheço, porque a maioria das religiões colocam isso. Faça o bem que você colhe o bem. E pronto!
Eu acredito literalmente na lei do retorno. Você faz, você colhe. Você faz, você colhe. Se vai ser agora ou se vai ser amanhã, não sei. Isso aí não é um problema meu. Isso é problema seu com a sua lá entidade, com seu eu superior, com Deus, com quem você acreditar. Mas, gente, a enfermagem precisa acordar e a gente precisa parar de colocar que a enfermagem é o outro. A enfermagem sou eu, a enfermagem é você. A enfermagem somos nós que levantamos 4 horas da manhã e enfrentamos um ônibus 1, 2 horas para ir atender um doente. Empoderar a enfermagem é entender que eu tenho poder sobre a minha vida. E que para eu ter poder sobre qualquer coisa, eu preciso de conhecimento. E aí, mais uma vez, como empoderar nesse momento do coronavírus? Eu quero ver mais enfermeiros sendo prestigiados na internet. Eu quero que mais enfermeiros sejam seguidos por pacientes, por pessoas que realmente reconheçam e validem o seu trabalho. Mas isso só vai acontecer se você divulgar conteúdo interessante, se você mostrar o seu conhecimento. Aproveite as mídias sociais para mostrar a sua realidade. Não precisa esculachar nenhum outro colega. Não precisa apontar erros. Não precisa denegrir a imagem de ninguém. Mostre apenas o quanto que você é importante.